Olá, boa tarde. Começa agora a segunda edição do Agricultura BR. Olá, boa tarde para você. Hoje é quarta-feira, dia 20 de janeiro. Você vai ver com a gente nesta edição. Você vai ter os destaques para o que acontece com o mercado brasileiro da soja e os valores pagos nos portos nacionais. Vai acompanhar a previsão da Conab para a safra brasileira de café. Tem um destaque também da Showtech 2016, cobertura ao vivo aqui no Agricultura BR. E a volta da disparada do dólar frente ao real. Tem mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo, é o Agricultura BR no ar. O dólar volta a ganhar força frente ao real nesta quarta-feira. No pico do dia atingia R$ 4,09. Vamos saber agora como é que está a operação com dólar. Hoje é um dia de muita expectativa também aqui no Brasil, porque provavelmente o Comitê de Política Monetária Nacional deve aumentar oficialmente a taxa brasileira de juros. A expectativa é essa. Vamos saber como é que vem o dólar agora. Cedeu um pouco do valor de teto, mas ainda vem com alta 0,71%, negociada a R$ 4,08 dólar comercial aqui no Brasil. Atenção agora para os números do mercado futuro das commodities agrícolas. A gente começa falando da soja, que ontem teve um dia de recuperação, altas fortes em Chicago. Depois do dia de ontem, soja hoje voltava a recuar na Bolsa Norte-Americana. A gente acompanha agora as negociações para oleaginosa então. Veja só, soja recuando. A posição de março cai agora 0,76% e negocia a soja a $8,76 mais 75 por bushel. A posição de maio vem na mesma cotação, com queda de 0,70%. Soja negociada a $8,76 mais 75. Enquanto isso, posição de julho, operando agora a $8,82 mais 50, recuando Fabiano 0,61%. Bom, nós conferimos aí os dois fundamentos que formam o valor da soja aqui no Brasil, a moeda norte-americana, o dólar e também soja negociada em Chicago. Em relação à soja de Chicago, vem com pressão. Ainda hoje a gente vai falar um pouco sobre números norte-americanos, vendas de exportação, mas o que chama atenção mesmo do produtor brasileiro, e nesse mês de janeiro, porque janeiro vem vindo com um acumulado de exportações elevadíssimo, não só para o milho, que vem mais uma vez, se encaminha para um recorde, mas janeiro para a soja também vem para um novo recorde para este período do ano. Janeiro é um mês que se tem menos soja disponível para fazer exportação, praticamente não se tem, mas em janeiro de 2016 vem sendo realmente recorde e vai registrando uma expectativa de registro que pode ficar muito acima do recorde anterior, que foi janeiro de 2015. Bom, e com isso, com essa situação de uma demanda forte sobre a soja brasileira e o dólar elevado, os valores em reais estão disparados. E nós vamos acompanhar agora um levantamento, uma pesquisa feita pela agência Rural Business que mostra o que acontece com o valor da soja paga nos portos brasileiros. Ela também vem elevado, assim como acontece com o milho. Vamos acompanhar agora a primeira análise gráfica. Essa primeira análise gráfica aqui mostra a média de preços nos portos do Brasil, comparativo de 2015 com 2016. A marca analisada é o dia de 19 de janeiro, portanto, dia de ontem. O dia de ontem teve um valor médio em todos os portos brasileiros que exportam soja, evidentemente, de R$ 84,00. Em 2015, fazendo a mesma média, a mesma metodologia, era de R$ 62,67 por saca de 60 quilos. Portanto, em um ano, uma alta de 34% é uma muito elevada a alta que nós temos de um ano para o outro. Agora nós vamos ver como é que fica a situação dos portos nacionais, porque os portos nacionais, Porto do Rio Grande principalmente, esse disparou quase R$ 90,00, nós vamos ver agora o valor de fechamento de ontem. Paranaguá e também Santos tem valores bem elevados. Olha só, mudando aqui a análise, nós vamos trazer aqui o Porto do Rio Grande é campeão. 2015 tinha, no dia 19 de janeiro, R$ 65,00 e agora, veja só, R$
87,00 é o valor pago no Porto do Rio Grande, no fechamento de ontem, de acordo com a apuração da Rural Business, R$ 87,00 por saca de 60 quilos, o prêmio está muito bom e com isso a alta é de 33,8%, claro, para quem tem soja ainda para comercializar. O pessoal está varrendo, as trades estão varrendo realmente, literalmente, os armazéns do Brasil em busca de grãos de soja para conseguir atender uma demanda bastante forte sobre a soja brasileira. E aí a disparada de preços, ela acontece mesmo. Rio Grande tem o melhor valor, tá? Já vou adiantando que Rio Grande, R$ 87,00 por saca de 60 quilos, é imbatível esse valor. Mas os outros portos também têm valores muito bons, como Paranaguá, que é o destaque de agora. Porto de Paranaguá, que aparece aqui, é esse mesmo, 19 de janeiro, sempre lembrando que a data de ontem, 2015, R$ 61,00 a saca de 60 quilos e agora R$ 85,00 por saca, muito próximo também ao valor pago no Porto do Rio Grande e é uma alta, olha só como ela é mais elevada, de 39,3% entre 19 de janeiro de 2015 e 19 de janeiro de 2016, quase 40% de elevação no valor pago pela saca de 60 quilos da soja. Já o último porto é Santos. Vamos saber como é que está a comercialização em Santos em 19 de janeiro do ano passado e 19 de janeiro de 2016. Ano passado eram R$ 62,00 por saca de 60 quilos e agora R$ 80,00. É a menor alta ao Porto de Santos, mas ainda assim muito relevante, uma alta de 29%, quase 30% de alta em 12 meses para o preço pago no Porto de Santos. O tempo continua bastante carregado sobre o estado do Mato Grosso, mas nas regiões sul e também oeste do estado, a chuva já começou a perder força. A gente vai saber agora como fica a previsão do tempo, então, para o estado mato-grossense. A Nadiara participa dessa edição agora, primeira vez nesta quarta-feira. Oi, Nadiara, boa tarde para você. A chuva começou a perder intensidade, então, sobre algumas regiões do estado, né? Esse clima um pouco mais seco deve continuar para favorecer a colheita da soja? Olá, boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos que nos assistem. Há expectativa, sim, de diminuição dessa chuva sobre o sul e oeste mato-grossense, justamente sobre essas áreas que estão com a colheita da soja um pouco mais avançada. Então, esse tempo seco favorece essas atividades no campo, já que, por enquanto, umidade no solo não vai faltar, porque as chuvas dos últimos períodos têm garantido boas condições de umidade. Grande parte do estado de Mato Grosso apresenta índices de umidade no solo de até 100% em todas essas áreas rosas do mapa. Agora, para os próximos dias, expectativa de diminuição da chuva em toda a metade sul-oeste até partes da região central, até mesmo a região de Sorriso vai ter uma diminuição da chuva nesses próximos 5 dias. Por enquanto, ainda há expectativa para temporais entre o extremo norte e leste de Minas Gerais, principalmente as áreas que fazem divisa com os estados de Tocantins e também Goiás, devem receber os maiores volumes de água. E no próximo período continua chovendo forte, principalmente no extremo norte mato-grossense. Nessas regiões, o excesso de chuva pode trazer problemas, principalmente porque o solo está bastante encharcado e teremos poucos períodos de sol, então isso aumenta risco para doenças nas lavouras e também atrapalha as atividades no campo. Já que em 5 dias, do dia 25 a 29 de janeiro, o volume de água deve ultrapassar 130 milímetros em 5 dias. Já sobre o sul e partes do sudoeste, a previsão é de chuva, mas é uma chuva de baixo volume acumulado, indicando que ela deve ocorrer ainda alternada com períodos de melhoria e esses períodos aí ajudam nas atividades de colheita. No próximo período, entre 30 de janeiro e 3 de fevereiro, a chuva volta a se espalhar de forma mais homogênea sobre o estado de Mato Grosso e todas as regiões têm previsão de chuva forte. Volta a chover, inclusive, de forma intensa sobre a região central, sul e oeste de Mato Grosso, com volumes de 70 a 100 milímetros em 5 dias. Juliana. Nadiara, bom, e além do Mato Grosso do Sul e Paraná também avança com os trabalhos de colheita da soja, né? Como que fica a previsão do tempo para estes dois estados?
Para esses estados, por enquanto, agora a expectativa é boa, tempo bastante seco. O ar seco voltou a ganhar força sobre o sul do país, São Paulo e Mato Grosso do Sul, e garante boas condições, então, para as atividades no campo. Paraná e Mato Grosso do Sul foram fortemente atingidos por temporais nas últimas semanas. Agora os temporais deram uma trégua e até pelo menos o dia 24 de janeiro não tem previsão de chuva, desde o Rio Grande do Sul até o Paraná, também sobre o interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul até o sul mato-grossense. Então, em Mato Grosso do Sul e Paraná, as condições são boas para a colheita da soja e as atividades também de cuidados no campo. Já sobre a região do Mato Piba, a expectativa para altos volumes de água. Essa chuva, apesar de trazer transtornos para algumas localidades, ela mantém o solo bastante encharcado para aquelas áreas que têm soja em desenvolvimento. E para o próximo período, a chuva até retorna para o centro-sul do Brasil, mas a gente observa que em Mato Grosso do Sul e Paraná é uma chuva isolada e de baixo volume acumulado que não deve atrapalhar muito a colheita da soja. E no Rio Grande do Sul, estado que vem passando aí por um período mais seco e altas temperaturas, e os produtores já estão preocupados com essa falta de umidade no solo para o desenvolvimento das lavouras de soja. Neste período também tem previsão para o retorno da chuva mais regular. Entre os dias 25 e 29 de janeiro deve chover de 30 a 50 milímetros no meio oeste gaúcho, e essa chuva já é considerada uma chuva agrícola que deve aumentar a umidade do solo aí no interior gaúcho. E vai continuar chovendo bem também neste período sobre toda a região do Mato Piba, norte de Minas Gerais, e as pancadas de chuva retornam aqui para o interior também do estado de São Paulo. No próximo período, a chuva ganha mais intensidade sobre o centro-sul do Brasil e diminui um pouco entre Minas Gerais e a região do Mato Piba. Só que, por enquanto, expectativa de maiores volumes acumulados, como eu já adiantei antes, para o estado de Mato Grosso, onde deve chover mais de 100 milímetros em 5 dias. Juliana. Ok, Nadiara, muito obrigada pelas informações. Estão aí, então, informações sobre o tempo em todo o Brasil, para aquelas áreas em especial que produzem a soja. Por aqui é hora de cotações de mercado. Acompanhe como estão os valores hoje no estado do Paraná. Agricultura BR de volta, e nós lembramos que a sua participação é sempre muito importante aqui no Agricultura BR. Existem várias tecnologias que permitem a sua participação. Uma delas é o e-mail agriculturabr@sba1.com. Tem o Twitter também, twitter.com/agriculturabr, e tem o nosso blog. No blog você tem reportagens, tem entrevistas que nós fizemos aqui, tem textos nossos também, e também tem um link para todas as mídias sociais, Juliana. Bom, além destas redes sociais, você pode acompanhar a gente também através do Instagram. Você acompanha os bastidores do programa e fica sabendo também quais vão ser os destaques do dia. O nosso perfil é @programa Agricultura BR. Tem ainda, só para a gente terminar, o WhatsApp do programa. Com este número você acompanha o programa aqui ao vivo e se corresponde com a gente em tempo real. Mande a sua mensagem no 6796562266. E hoje o assunto nos próximos 3 dias, essa quarta, quinta e sexta-feira, acontece aqui no interior do Mato Grosso do Sul, em Maracaju, a primeira feira, já pode-se dizer que está no circuito das grandes feiras de difusão de tecnologia agrícola do país. É a Showtech 2016, ela é realizada pela Fundação MS e tem como principal objetivo difundir tecnologias para o produtor rural brasileiro. Bom, e a edição desse ano, Fabiano, que é a 20ª edição, tem como tema Tecnologia é o Nosso Negócio. Os visitantes que forem até a Showtech em Maracaju, de hoje até sexta-feira, vão poder acompanhar palestras técnicas sobre o dia a dia no campo, vão também participar de debates e conhecer novas tecnologias voltadas para várias áreas do agronegócio. Bom, e é uma grande fazenda, tem participação de grandes empresas multinacionais, empresas de pesquisa brasileira, também fundações de pesquisa. Nós vamos até lá agora porque o repórter Daniel de Paula está por lá e vai trazer o primeiro destaque aqui no Agricultura BR. Vamos ver se o Daniel já está aqui com a gente. Ele está, sim, protegido do sol, Daniel de Paula. Eu sei que o pessoal está trabalhando bastante. Aliás, Showtech, toda vez que tem organização, tem grande dificuldade para entrar com os caminhões, com as máquinas, porque chove muito no Mato Grosso do Sul nessa época do ano. E, Daniel, agora voltando ao assunto de tecnologia, acabou de encerrar o evento de lançamento e você está aí com gente que fala exatamente de tecnologia e controle de pragas para a soja. Boa tarde, Daniel.
Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a quem está acompanhando a Agricultura BR. A gente já está aqui protegido do sol porque depois de tantos e tantos dias de chuva que prejudicaram uma parte do estado, mas não assustam tanto quanto deveria ou temia-se, né, com a quantidade de água que caiu no estado. Mas a verdade é que todo mundo arregaça as mangas e o sol hoje veio brilhar aqui em Maracaju para tornar esse Showtech, ou essa Showtech, já que é uma exposição. A gente tem uma presença muito grande de pessoas, produtores, técnicos, acadêmicos e autoridades que vieram aqui para essa solenidade. Mas agora vamos para aquilo que interessa, que é falar de tecnologia. E eu estou ao lado de uma autoridade no assunto. Estou com a Gisele Santos, que é pesquisadora da Dow AgroScience. Tem um stand bem em frente da gente aqui e está recebendo um montão de gente para aquilo que tem o grande fundamento de uma exposição como essa, que é mostrar as tecnologias que garantam produtividade e rentabilidade com defesa daquilo que a natureza pode oferecer de risco. E a gente estava falando sobre ervas daninhas, a gente viu no stand um controle muito grande, Gisele, e vocês têm um aspecto muito interessante do que é cultural, né? Que é o conhecimento importante, para que o produtor saiba que existe uma diferença grande entre o que é tolerância e o que é resistência. E lá vocês têm tudo isso esbanjando tecnologia para garantir essa produtividade, Gisele. O que é a diferença, em grosso modo, assim, rapidamente? Boa tarde, prazer em tê-la aqui. Obrigada, boa tarde, obrigado pelo convite. E exatamente esse é um dos primeiros pontos quando a gente fala sobre resistência, o controle de plantas daninhas, né? A diferença entre resistência e tolerância de plantas. Então, a planta daninha resistente, rapidamente, é aquela planta daninha que ela era controlada antigamente com alguns produtos e, passado o tempo, nós selecionamos essas plantas, elas se tornaram resistentes a determinados herbicidas. E uma planta tolerante é aquela planta que ela nunca foi controlada com aqueles herbicidas. Como exemplos de plantas tolerantes, a corda de viola, a trapoeraba, essas são plantas, por exemplo, tolerantes a glifosato. E já uma buva, o capim amargoso, são plantas resistentes ao glifosato. Então esse é um primeiro ponto quando a gente começa a falar do controle de plantas daninhas. E aí vem uma parte fundamental para garantir a sustentabilidade da lavoura, que é o manejo correto. A gente tem alguns exemplos de imagens que vocês estão vendo aí, que estão com nossas imagens ao vivo ali no stand, nos plotters, né, da Dow. E aí, por exemplo, já é o que é esse pedaço de chão? Já é um exemplo correto de como se deve ser? Isso. Esse é um exemplo de uma dessecação antecipada, ou seja, o mais importante quando nós falamos de uma plantação de soja é plantar no limpo. Quando nós temos um exemplo como esse de uma área sem plantas daninhas, ou seja, com o uso correto do herbicida e a aplicação na hora correta, ou seja, no momento correto. Isso nós estamos falando em momento, em estágio de planta, porque não basta aplicar, você tem que aplicar no estágio certo da planta daninha. E, consequentemente, o uso de produtos de herbicidas com efeito residual. São importantes para estar fazendo esse plantio no limpo. Do lado desse plotter que já está para a dessecação que foi feita para o plantio limpo, né, tem uma área que a Dow mostra como não se deve fazer. Isso que é legal, que é essa daí. Quer dizer, aí já não adianta plantar, você está correndo o risco de ter um prejuízo grande. Aí nesse caso entrou para plantar com uma área, que a gente fala, uma área suja como essa, né? Só para vocês terem um pouquinho de noção o quanto que isso pode trazer em prejuízo. Uma buva por metro quadrado, que é resistente ao glifosato, ela pode trazer em torno de 14% de redução na produtividade da soja. Uma planta por metro quadrado. Só um problema, né? Isso é um. Se a gente falar que muitas lavouras têm buva e amargoso, uma planta de amargoso por metro quadrado pode trazer prejuízos aí de até 20%. Nós temos o amargoso ali do outro lado, no outro plotter. Se o nosso João Bacardi puder mostrar ali, que está do outro lado, o que é exatamente? Especificamente essa planta que a gente está mostrando aí, esse é o amargoso, é o prejuízo. Se você me perguntar entre buva e amargoso, qual que nós temos que estar mais atentos, que nos traz mais prejuízo de difícil de controlar, é o amargoso que está sendo mostrado no plot. Então, por exemplo, para controlar uma planta como aquela e ela está naquele momento, igual está sendo mostrado no plot, a gente fez um manejo com 2 aplicações de graminicida. Ou seja, se um produtor plantar e não ter feito uma dessecação correta, esse amargoso, mesmo toda essa parte seca, vai estar competindo por espaço com a soja. Então, é mostrar que mesmo 2 aplicações de graminicida, ela ainda pode estar competindo aí pelo espaço, mas existem ferramentas muito boas no mercado para o controle desse amargoso. É manejo. Isso é por isso que essa feira existe, por isso que a Dow está aqui,
outras grandes indústrias, até multinacionais, outras só nacionais, estão aqui para mostrar isso, inclusive dentro do stand, para quem está vindo para cá ou vai acompanhar pela nossa programação e depois, obviamente, se inteirar sobre essas informações, tem um pedaço do stand que se dedica justamente a mostrar as boas práticas. A gente tem ali simuladores sobre o manejo correto, que são feitas essas simulações aqui dentro. E isso é interessante, porque o cara sai daqui com uma segurança, não, eu quero agora. É isso, né, Gisele? Exatamente, porque muitas vezes tem acesso ao produto, o produto ele custa, hoje em dia, né, caro. Então, esse stand, essa parte de boas práticas agrícolas, ele tem o intuito de mostrar qual a ponta correta a aplicar, porque a gente vai estar aplicando o produto certo, na dose correta, no momento correto, mas muitas vezes nós aplicamos com um vento não adequado, com uma ponta não adequada. Então, qual que é o certo? O que eu devo utilizar? Então, ali a gente está falando de boas práticas, que para resistência de plantas daninhas, ou seja, resistências de insetos, né, nós precisamos de boas práticas agrícolas. E aí, manter todo esse sistema sustentável. O mais importante. Para garantir o que ele está buscando lá na frente, que é a rentabilidade. Para não ficar, por exemplo, e eu queria que você falasse rapidamente para a gente encerrar, o que é a aplicação à deriva? Fica perdido? O risco é muito grande? O que é isso, doutor? De forma simples, vamos dizer assim, a deriva é o que você pagou como produto e não chegou no alvo, foi embora, não chegou, não atingiu o alvo. Então, é a importância... Justamente pelo manejo incorreto, a ponta errada, uma aplicação inadequada. Exato. Momento, vento, ponta incorreta. Então, nesse stand, a gente consegue ver, e é muito visual, qual é a ponta correta, a velocidade do vento. É muito interessante estar vendo o ciclo todo dessas boas práticas para estar fazendo manejo e resistência de plantas e insetos. Que bacana, né? Então essas tecnologias todas, elas dão uma segurança, eu repito, para quem vem visitar Showtech, e ela é responsável, aqui, sediada em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, mas no Brasil inteiro tem isso, cada região com a sua particularidade, né, Gisele? E isso, cada um tem que buscar a sua informação, porque a informação é o primeiro insumo para o negócio dar certo, qualquer que seja o segmento. Ainda mais no campo, que a gente está mexendo com investimentos tão altos, como você falou, e que vai trazer a rentabilidade. Gisele, obrigado pela participação. Nós vamos mostrar mais detalhes sobre esse negócio de deriva, sobre as boas práticas lá no stand da Dow, aqui na nossa programação. Obrigado. Imagina, eu que agradeço. Obrigada. Legal. Explicações e esclarecimentos dentro deste Showtech 2016. Fabiano, Juliana, vocês voltam aí com a Agricultura BR. Neste exato momento, está no stand da Embrapa, todas aquelas autoridades que aqui estavam para a solenidade se dirigiram até o stand da Embrapa, que fica aqui perto. Lá eles congregam Embrapa Gado de Corte e Embrapa Oeste, que é a parte agrícola, né, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Estão lançando uma das grandes novidades aqui do Showtech, que é exatamente a Cultivance, uma cultivar de soja que nós vamos apresentar daqui a pouquinho em parceria da Embrapa com a BASF. Tudo isso aqui na nossa programação e depois em detalhes com reportagens gravadas que vamos pegar com os técnicos responsáveis por essas verdadeiras ferramentas, soluções para o campo brasileiro. Fabiano, Juliana, ou Juliana, primeiras damas, Fabiano. Tá certo, Daniel de Paulo, daqui a pouco ele volta com destaque da Cultivance, que é mais do que uma cultivar, isso é um conjunto de cultivares, pode-se dizer que é a primeira variedade de soja geneticamente modificada, genuinamente brasileira. Com muita informação, muita tecnologia sendo mostrada na prática lá em Maracaju, na Showtech 2016. No próximo bloco tem mais Showtech ao vivo para você aqui no Agricultura BR. Olha, você vai ter números da produção brasileira de café de acordo com a Conab. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. Agricultura BR de volta. Se você chegou agora, seja bem-vindo. Destaque começa pelo café, que depois de adiar, como acontece quase sempre com os levantamentos para o café, a Conab divulgou hoje, a estatal brasileira, divulgou os dados para a safra brasileira. Essa foi a primeira estimativa da Conab para a safra brasileira de café, temporada 2016. A companhia estima que o Brasil produza 50 milhões e meio de sacas de 60 quilos de café beneficiado. Esse valor de 50 milhões e meio de sacas é uma estimativa média, porque ela apresentou o valor mínimo e máximo esperado. E é o que a gente vai mostrar para você agora. Você acompanha com a gente aí na sua casa, na sua tela, a primeira estimativa da Conab para a safra de café 2016. A companhia espera, no mínimo, que o Brasil retire dos campos 49 milhões 130 mil sacas de 60 quilos,
na quantidade mínima e a máxima de 51.940.000 sacas, incluindo café arábica e também conilon. Se essa previsão estiver correta, o crescimento em relação à temporada 2015 de café pode ser de 13,6% a 20,1%. Vale a gente lembrar que este é um ano de alta bienalidade do café aqui no Brasil, que significa que esta temporada, este ciclo, é de alta reprodutividade dentro do ciclo dos cafezais no país. Bom, e a maior produção do Brasil, sem nenhuma dúvida, é o café arábica. E para a previsão para o café arábica, a Conab estima um intervalo entre 37.740.000 sacas e pode chegar até 39.840.000 sacas de café arábica no Brasil. Vamos acompanhar aqui os dados. Você tem aqui dados da Conab para a produção do café arábica, mínima de 37.740.000 sacas, máxima de 39.870.000 sacas de café. O crescimento deve ficar entre 17,8% até 24,4%. A boa expectativa se deve principalmente ao aumento da área em produção e à incorporação de áreas que se encontravam em formação e renovação, além das condições climáticas mais favoráveis. Aliás, as condições climáticas mais favoráveis ocorrem desde a segunda florada para essa safra 2016-2017, como o solo está mais úmido, aí sim se tem uma expectativa de produção maior. Bom, já em relação à expectativa para a produção de café conilon, também é esperado um aumento de 1,8% a 8% na produção em relação à temporada passada. Vamos acompanhar agora então na tela qual é a estimativa da Conab para esta variedade. O mínimo esperado é de 11.390.000 sacas de 60 quilos e o volume máximo 12.080.000 sacas de 60 quilos, apontando o crescimento de 1,8% a 8%. Bom, o aumento previsto para a produção de café conilon aqui no Brasil, apesar da redução na área plantada, é o aumento da produtividade, a recuperação do rendimento dos cafezais nos principais estados produtores, Espírito Santo, Bahia e também Rondônia. Olha só, nós aqui do Agricultura BR trouxemos durante as últimas semanas levantamentos importantes para a safra brasileira de café. O primeiro dele foi no último dia 12, teve o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, trazendo sua expectativa para a produção nacional de café. Nesta semana tivemos o Conselho Nacional do Café também apresentando sua expectativa de intervalo de produção e hoje a Conab. Vamos ver agora esses números juntos para ver como é que eles se comparam. E nós temos aqui as três instituições comparativo entre os números que foram apresentados, os dados que foram apresentados recentemente. Bom, nós temos aqui, primeiro deles que aparece, o Conselho Nacional do Café, que estima uma produção entre 47 milhões e 50 milhões de sacas de café, somando arábica e conilon. Conab também trouxe hoje, você já acabou de acompanhar esses dados, um intervalo entre 49 milhões 130 mil sacas e 51 milhões 940 mil sacas. O IBGE aponta um número só, o IBGE aposta em 49 milhões e 700 mil sacas de café. Em qualquer uma das três instituições acertar os intervalos ou o IBGE acertar, de qualquer maneira, produção do café no Brasil é maior sim no ano de 2016 ou na temporada 16-17 por conta desse fator da bienalidade e também da questão climática que ajudou bastante até agora o desenvolvimento dos cafezais e deve continuar pela previsão do tempo. Bom, e a gente segue falando de café por aqui, a gente já trouxe para você a previsão, então, para essa nova temporada, o assunto agora é preço. Olha, o preço da saca de 60 quilos do arábica e também do café conilon apontaram alta ontem, segundo o indicador CPEA. Alta para ambas as variedades e a gente vai acompanhar agora o indicador, como que foi a evolução dos preços ao longo deste mês de janeiro. A gente começa trazendo o primeiro deles, então, você acompanha na sua tela para o café conilon, que ontem atingiu o valor de R$ 387,04, tomando como base o principal estado produtor da variedade, Espírito Santo. A alta no dia foi de mais de 0,5%, aumentando ainda assim a alta acumulada em janeiro, que já chega a 2,27%. Bom, diferentemente do café conilon, o arábica, tomando como base o estado de São Paulo, acumula queda neste mês,
Vamos acompanhar agora como estão os valores no estado paulista, que ontem teve uma leve alta, atingindo o valor de R$ 483,69, alta de 0,38% no dia, mas que não foi suficiente para recuperar todas as perdas anotadas já neste mês de janeiro. Queda acumulada no mês chega a 2,39%. O assunto continua sendo indicador para o café, mas agora a principal região produtora do país, região sul de Minas. Esse indicador é elaborado pela agência Rural Business e assim como o indicador do CPEA, que apresentou números melhores para o Arábica no interior de São Paulo, também traz uma evolução de valores, isso muito motivado também pelos valores melhores de negociação no fechamento de ontem na Bolsa de Nova York. Então você vai acompanhar agora o acumulado, o intervalo dos últimos 30 dias para o indicador Café Sul de Minas, destaque de agora no Agricultura BR, está aí o gráfico aparecendo. 19 de dezembro tinha um valor de R$ 497,50. Esse valor sofre algumas variações, cede até 490. Houve um momento que teve até uma disparada, logo na primeira semana de janeiro, veio R$ 512,50. Depois ele recuou, chegou a ter valores abaixo de R$ 500 e agora recupera mais uma vez a marca de R$ 500. Estava R$ 497,50 na segunda-feira e agora voltou à marca de R$ 500. Com isso, uma alta entre os últimos 30 dias, o intervalo de 30 dias, apresenta uma alta de 0,5%. De olho agora no mercado futuro do café, tanto aqui no Brasil quanto no cenário internacional. Começando pelo Brasil, café arábica negociado na Bolsa Paulista ontem perdia preço, não seguia o mesmo rumo que aconteceu com o café na Bolsa de Nova York. A gente acompanha os negócios de hoje, então, para o café aqui no Brasil, o café negociado na BMF Bovespa, variedade arábica. Hoje, apresentando queda, a posição de março tem agora 580 contratos negociados e ela cai 0,83% em relação ao fechamento anterior. Valor agora de $137,95 para a saca de 60 quilos. Já o café para entrega em setembro possui 70 contratos, registrando queda de 0,71%. A saca para entrega em setembro vem negociada agora a $139,50. Fabiano. Juliana, então vamos ver agora como é que estão os valores, que são a referência para o mundo todo, inclusive para a Bolsa Paulista e principalmente para os negócios com café arábica aqui no Brasil, também no mercado físico. Eu falo dos negócios na Bolsa de Nova York, a referência mundial para o café arábica. Plataforma Ice Filters ontem apresentava alguma recuperação. Vamos saber agora como é que estão os negócios por lá. Nós temos aqui as posições com queda e queda forte para o café arábica. Posição de março vem a $1,13 mais 55 por libra peso, queda de 1,81%. Os valores são os mais baixos negociados no dia. Maio, $1,15 mais 85 a libra peso, queda de 1,73% para esta posição. Temos também julho com queda forte, recuo de 1,66% neste momento, a $1,17 mais 95 por libra peso. Posição de setembro, $1,19 mais 70 libra peso, queda de 1,76%. As quatro posições de mais curto prazo vêm no menor valor de negociação no dia para o café arábica e todas elas abaixo da marca de $1,20 por libra peso. Então, situação difícil para o café arábica nesta quarta-feira. Juliana, nós temos acompanhado também quedas para o café robusta negociado em Londres e essas quedas são por conta também da safra do Vietnã, que começou a ganhar mercado. É isso mesmo, Fabiano. Os preços do Robusta na plataforma Life em Londres continuam caindo. Hoje mais cedo caíam também. E no dia de ontem renovavam os valores mínimos para a posição de mais curto prazo, a de março de 2016. Os patamares estão bem abaixo de $1.500, valores que a gente via até poucas semanas atrás. Vamos acompanhar as últimas informações, então, para o Robusta negociado em Londres, que apresenta hoje queda expressiva. A posição de janeiro caiu 1,17%. Negocia a tonelada do café a $1.348. A posição de março já perdeu hoje 2,62%.
o equivalente a 37 dólares por tonelada. Agora negocia o produto a 1.375 dólares. Maio vem com queda de 2,49%, negociando robusta a 1.407 dólares e a posição de julho, 1.436 dólares a tonelada, queda expressiva também de 2,37%. Bom, essa bolsa aqui é referência para os negócios com o café Conilon aqui no Brasil e o Conilon é produzido na sua maior parte no estado do Espírito Santo. Por isso a gente acompanha agora como estão as cotações por lá. E o Agricultura BR ainda hoje traz os destaques para as novas variedades de soja aqui no Brasil. O lançamento da Embrapa, juntamente com a BASF, que é a primeira soja genuinamente brasileira, geneticamente modificada. Tudo isso dentro do Showtech 2016, que hoje mostra ao vivo, direto de Maracaju, todas essas tecnologias. Ainda hoje também tem informações a respeito do plantio do algodão em Mato Grosso. Agricultura BR 2016. Estamos aqui. Agricultura BR de volta ao vivo nesta quarta-feira. Por aqui somos todos produtores, assim como você que nos assiste aí na sua casa. Neste bloco o assunto é milho. Olha, vamos começar falando sobre o indicador Milho Brasil. Quero aproveitar e agradecer o Tarcísio, que é lá do estado do Pará, perguntou aqui sobre as estimativas de produção no Brasil. Vamos trazer aqui durante o programa ainda, Tarcísio, dessa edição ao vivo, você vai ter mais acompanhamento sobre não só as estimativas de produção, mas também em relação a preços. Vamos chegar também à questão do Pará. Há uma grande dificuldade de aquisição de milho aí no estado do Pará. Com isso, está fazendo muita aquisição no estado do Mato Grosso. Essa informação dos telespectadores aí do estado do Pará que chegam aqui para nós. Obrigado pela sua participação. Também agradeço a Letícia, que gostou bastante daquele levantamento dos valores dos portos aqui no Brasil. Levantamento que foi feito, essa pesquisa, esse estudo foi feito pela Agência Rural Business, pela equipe da Tânia Tosi. Obrigado, Letícia, pela sua participação, ela que está no Twitter. E olha, falei do indicador Milho Brasil. Esse indicador você acompanha diariamente aqui na Agricultura BR. É uma média dos 8 principais estados do país, uma média simples, leva em consideração a mínima máxima diária, pega os 8 estados e chega a um valor único. E assim como nós temos visto em todos os estados individualmente e também no mercado futuro brasileiro, quem diria números positivos e positivos também nos contratos. O milho supera qualquer outro tipo de contrato de commodity agrícola nesse momento em relação aos contratos feitos. Então, o indicador Milho Brasil também vai apresentando altas muito fortes. É o que nós vamos trazer agora, trazendo o fechamento desta última terça-feira, que olha só o que aconteceu com o milho, subiu de novo. Vamos trazer aqui então o estudo do indicador Milho Brasil entre 19 de dezembro e 19 de janeiro. Vai entre o valor de R$ 30,18, ainda em dezembro ganha o patamar de R$ 30,47 e esse patamar já era muito bom, tá? Entra no mês de janeiro a R$ 30,47 e daí, meu amigo, dispara. No dia 10 chega a R$ 33,44, ontem fechava a R$ 36,34. A alta em 30 dias é de 20,41%. Olha só, se comparar aqui o que se tem de aumento só de um dia para o outro, entre segunda e terça-feira, a alta já é expressiva, a alta é de 1,41% para o indicador Milho Brasil, em 30 dias alta de mais de 20%, e nós podemos destacar aqui, esse número chega a soar extremamente elevado, né? Um impacto muito forte. Mas se pegar essa mesma data, 19 de janeiro de 2016, 19 de janeiro de 2015, veja só aqui o número. Olha, vou até ler aqui, 56,1% em um ano, em 12 meses, o milho, indicador Milho Brasil, subiu 56,1%. Ainda hoje, você vai ver um outro estudo, o pessoal que gostou do levantamento em relação aos portos vai gostar também de saber que, de acordo com a agência, está subindo o milho praticamente 1% ao dia. Assunto de ainda hoje aqui na Agricultura BR.
E não é só no mercado físico, Fabiano, que os preços do cereal vêm em alta, no mercado futuro também. Semana passada mesmo a gente viu os preços atingindo R$ 43,00 a saca na Bolsa Paulista. Ontem os valores recuaram um pouquinho, mas a posição de mais curto prazo ainda mantinha o patamar acima de R$ 41,00. Vamos acompanhar os negócios de agora, então, para o milho negociado aqui no mercado futuro do Brasil, que hoje também opera em alta. Posição de março sobe 0,24%, negocia o milho a R$ 41,40 a saca. A posição de maio tem 990 contratos, negociando o cereal a R$ 39,44, alta de 0,48%. A posição de setembro também possui contratos negociados, no momento são 150, negociando a saca a R$ 36,75, com alta de 0,35%. Ao longo desta apresentação aqui, você viu o número de contratos negociados subindo aqui em tempo real, enquanto a gente apresenta para você. Portanto, valores continuam elevados para o cereal negociado aqui no país. E voltamos a falar aqui do milho no mercado nacional, porque agora esse estudo feito pela equipe de grãos da Rural Business mostra um cenário muito interessante para a produção brasileira. Vai mostrar um cenário no qual se apresenta uma situação no qual o milho está subindo praticamente 1% ao ano. É 1% ao dia, que é um ano. 1% ao dia é o valor que vai subindo o milho no cenário nacional. Você já acompanhou hoje os valores nos portos? Eu vou até repetir esses valores pagos nos portos brasileiros. Porto do Rio Grande é aquele que melhor remunera, tem um valor de R$ 87,00 a saca de 60 quilos no fechamento desta última terça-feira. Paranaguá tem R$ 85,00 a saca de 60 quilos, também fechamento do dia 19. E o Porto de Santos chega a R$ 80,00, também com valorização forte. O Porto de Santos, que tem o menor valor e tem também o menor ganho em 12 meses, ele está ganhando 29%, que não é nada desprezível. Aliás, é bastante cheio o valor que vai ganhando também no Porto de Santos. Então, o milho vem sendo bastante remunerado, vem com uma remuneração muito boa em todo o país. Você viu o indicador, viu também agora os números do mercado futuro, vão apresentando números cada vez melhores e também vai trazendo uma outra situação. Milho está subindo no Brasil diariamente. É o que o produtor percebe, é também o que as trades têm observado. Estão vendendo muito milho também para o exterior. Vamos saber agora como é que isso está acontecendo. Então aqui a gente traz a primeira análise gráfica que mostram os estados produtores no destaque da valorização. Esses destaques de valorização aqui, nós temos os números que são apresentados pela agência Rural Business. Você vê aqui a subida para os estados. Nós temos aqui os valorização em porcentagem. Eu pedi para uma produção aqui confirmar comigo. Nós temos aqui Goiás como destaque, aquele que tem a maior valorização, seguido muito de perto pelo Mato Grosso do Sul. Mato Grosso vem na terceira posição. São Paulo também vem com uma ótima valorização. Minas e Paraná aqui, nós temos aqui os estados organizados de acordo com a maior valorização entre 1º e 19 de janeiro, que é exatamente o período no qual se tem essa explosão de preços, explosão de valores para a produção brasileira, no caso, para a comercialização brasileira de milho. Então, todos esses estados citados têm uma valorização superior a 20% em apenas 19 dias. O que significa? Se eu pegar aqui o de pior desempenho, no pior desempenho deles, o aumento é superior a 1% ao dia, e esse é o cálculo feito pela agência. Nós temos mais uma análise gráfica aqui. Essa análise gráfica mostra uma outra situação, e aí responde também aqui perguntas de telespectador. Está chegando bastante aqui. Estou tentando ver aqui pelo celular aqui o pessoal do Twitter, mas vamos tentando aqui, vamos conversando juntos. E temos aqui a produção brasileira nas últimas temporadas. E aqui nós temos temporada 11 e 12, vou chamar a atenção do Tarcísio Salles, tá? Tarcísio Salles, atenção que isso aqui atende aquilo que você acabou de questionar aqui pelo WhatsApp. Tinha na temporada 11 e 12, 72.980.000 toneladas. Temporada 12 e 13 chegava a 81.510.000, 13 e 14 chegou a 80.005.000 toneladas,
84 milhões e 670 mil na 14-15, de acordo com a Conab, 82 milhões 330 mil toneladas na temporada 15-16. Aqui nós temos situações de produção de acordo com a projeção da Conab. Pode voltar aqui para o estúdio um pouco, aqui você vê a produção brasileira, o comparativo das últimas temporadas, aumento de 12,8%. Tarcísio Salles acabou de entrar em contato pelo WhatsApp do Agricultura BR e pelo WhatsApp, ele que é de Santa Maria das Barreiras, sul do Pará, quer saber das estimativas de produção de grãos, em especial para o milho. É essa daqui, Tarcísio, 82 milhões 330 mil toneladas, mas vou te falar uma coisa, de acordo com a mesma agência que fez o levantamento, que fez esse estudo agora, mostrando que tem uma valorização superior até 1% ao dia, ela também mostra que se pegar, somar, mostramos isso a última semana, a exportação e a necessidade de consumo interno, o Brasil teria que produzir no mínimo 89 milhões de toneladas de grãos, de milho, falando só de milho, para atender a exportação e também a demanda interna, teria que produzir pelo menos 89 milhões de toneladas. E olha só, esse número aqui ficaria devendo 82 milhões e 330 mil toneladas, mesmo que ela se confirme. Quer dizer, está se considerando aqui que nenhum problema acontece durante a temporada 15-16 no desenvolvimento do milho. Por que a temporada 15-16? Porque todo o milho brasileiro, a maior parte dele, 66,8%, é na segunda safra ou na safrinha. Então, é esse milho que está sendo cultivado agora, está se colhendo soja e começa a semeadura do milho. O milho continua sendo destaque no Agricultura BR. Nós vimos que a situação aqui no Brasil é muito boa. Ontem você já via o número da Secretaria de Comércio Exterior, expectativa de novo recorde nas exportações de milho no Brasil, agora em janeiro. Então, milho no Brasil está vendendo muito bem, o preço é interessante para o importador, para o mercado internacional, para quem está vendendo em reais também é excelente o que vem ocorrendo com o mercado do milho. Agora vamos falar de Estados Unidos, porque por lá essa situação não é lá muito boa. É o que nós vamos conferir a partir de agora. Nós tivemos até o milho reagindo no dia de ontem, mas você vai ver que foram apenas coberturas de algumas posições. Daqui a pouco você vai ter os destaques também para o milho operando em Chicago. E milho operando em Chicago, vamos ver se a gente tem agora. Vamos ver o que a gente tem aqui na tela, aqui esperando por nós. O pessoal pode soltar aí na nossa área de produção. O que tem do milho aqui? Pode colocar na tela. O pessoal está falando que não tem, daqui a pouco a gente traz então milho de Chicago, tá? Ou traz ainda posicionamento de gráficos aqui para nós, mas nós temos milho, agora sim a produção está informando, tem milho em Chicago, se tinha recuperação no dia de ontem, milho em Chicago hoje, olha o que acontece, vem com uma situação já totalmente distinta, vem em queda, posição de março perde 0,54%, 3 dólares, 65 centes mais 75 por bushel, maio vem a 3 dólares, 70 centes por bushel, queda de 0,53%. Temos também a posição de julho recuando, 0,39%, 3 dólares, 75 centes mais 50 por bushel. E ainda setembro, com recuo de 0,39% a 3 dólares, 80 centes mais 25 por bushel, é o que nós temos agora para milho. Eu chamo a atenção do pessoal que está em casa, que está acompanhando a Agricultura BR, está vendo essa tela aí do Agricultura, dos negócios em Chicago. Observe a segunda coluna, últimos negócios, foi a coluna que eu li agora para o pessoal em casa. A última coluna é a cotação mínima e você pode observar que está sim em cotação mínima no dia de hoje, confirmando aquilo que a agência Rural Business já falava a respeito do milho no dia de ontem. Falava que o milho, com muita especulação e coberturas técnicas em Chicago, acabou fechando até num campo positivo. Ontem teve a apresentação dos números do relatório de vendas e exportação. Vamos ver se a gente tem esses números agora das vendas e exportações dos Estados Unidos em relação ao milho. Vamos trazer esse destaque agora. Agora sim pode montar o gráfico aqui do milho em Chicago. Aqui o histórico de vendas para as semanas da temporada, 19
19 semanas, e ele vai mostrando uma situação do acumulado que traz temporada 14-15. Vamos só trazer só a 14-15 e a 15-16 para ficar um pouco mais resumido e o pessoal em casa vai entender muito bem o que está acontecendo. 14-15, 28 milhões 160 mil toneladas. 15-16 vem com 21 milhões 120 mil toneladas de milho. Essa situação mostra um déficit. Você pode ver aqui, a conta é até fácil de fazer ali. 7 milhões e 40 mil toneladas vendidas a menos na mesma semana, agora no ano de 2016. Ou 25% mais lentas as vendas de milho dos Estados Unidos para 19 semanas de temporada. Isso pressiona bastante o mercado norte-americano, que não tem jeito, acaba registrando números baixos, como o de hoje. As 4 posições de mais curto prazo vêm nos valores mínimos de negócios do dia. O assunto por aqui agora é o algodão. Bom, ontem a gente trouxe aqui no Agricultura BR o plantio no estado mato-grossense, o maior estado produtor da fibra no Brasil, que avança e até agora atinge 37,5% da área planejada. Mas os trabalhos estão bastante atrasados. O repórter Valdir Pacheco foi até uma propriedade no estado para acompanhar os trabalhos de semeadura. Veja. No dia 8 de outubro de 2015, mostramos aqui no SBA o início do plantio da safra de soja na fazenda Aeroporto em Sinop. Na área, havia sido colhida a safrinha do algodão e, de acordo com a legislação vigente, o produtor deve destruir os restos vegetais da pluma para não servir de hospedeiro para a praga bicudo do algodoeiro. A destruição foi mecânica e, consequentemente, o solo foi revolvido, eliminando a palhada que poderia favorecer a cultura da soja. Como o solo ficou exposto ao sol e com a indisponibilidade de chuva no início dessa safra, a soja sofreu um estresse hídrico, chegando a comprometer o seu desenvolvimento. Agora, na colheita, é visível que a vagem não se desenvolveu e a maioria dos grãos estão avariados e xoxos, sem peso. No talhão onde os restos vegetais do algodão teve a destruição química, ou seja, a palhada não foi eliminada, a produtividade foi melhor, porém abaixo em comparação à safra anterior. Em relação ao ano passado foi a metade, mais ou menos, foi uns 60% a menos que a gente está colhendo. Colheu em torno de 60%. Estamos colhendo em torno de 40 sacos, o ano passado colheu 67, nessa mesma área. Nessa mesma área? Mesma variedade, mesmo cultivar. A região médio-norte do Mato Grosso inicia o plantio da segunda safra com a cultura do algodão. O histórico dessa fazenda é plantar sempre na primeira semana de janeiro. Mas como houve um atraso no plantio da soja, o cultivo de 2.900 hectares está iniciando nesta semana. Com a regularidade das chuvas nesse período, a expectativa com a cultura do algodão é melhor. A janela está ficando curta e, como é um ano muito atípico, a gente espera ter uma boa produtividade, mas depende muito do clima. Se o clima for bom, a expectativa é de colher bem, em torno de 250, 300 arrobas. A gente planta algodão já faz anos, né? Então essa variedade que a gente está plantando é uma variedade nova, está colocando no campo para ver como ela se comporta, vai ser poucos hectares dela, mas tem potencial bom, então a gente está vendo para poder ver o que produz. Com a falta de chuva nesta safra, é possível ver os restos vegetais da pluma da safrinha passada. E o fósforo aplicado a lanço não se desenvolveu no solo. A precipitação de chuva foi muito pequena, né? E daí não chegou nem a dissolver o adubo que a gente faz a adubação a lanço. Então não chegou nem a dissolver o adubo. Quem dera a matéria orgânica que é da safra anterior. Não tem como, é muita pouca chuva. Né? Vocês podem ver, tá no chão aí, bem visível para quem quer ver. Ela vai demorar um bom tempo ainda para dissolver, que foi muito pouca chuva mesmo. A Fazenda Aeroporto planta 8.400 hectares e pertence ao grupo Mussi de Lucas do Rio Verde, que planta ao todo 26 mil hectares de soja.
Bom, depois do Mato Grosso, a Bahia é o segundo maior produtor de algodão aqui no Brasil. E ao contrário dos produtores mato-grossenses, os baianos reduziram a área dedicada ao algodão nesta temporada, reduziram em 11%. Bom, isso já vem acontecendo na Bahia já há 4 temporadas. E a Conab explica que o desestímulo dos produtores acontece devido à relação muito estreita entre o alto custo de produção e as cotações do algodão no mercado aqui do Brasil. Além disso, outros produtores também ficam desestimulados devido às estiagens que atrapalharam bastante a produção nos últimos anos. Por aqui a gente continua falando de algodão, mas agora vamos aos preços. Bom, e essa é uma boa notícia porque os valores estão disparando aqui no Brasil. A alta acumulada de janeiro já soma mais de 11%. Vamos acompanhar os valores, então, de acordo com o indicador CPEA para o algodão aqui no país. No dia de ontem apontou mais uma alta, subindo para R$ 2,49 mais 27 por libra-peso. Alta no dia 1,60%, aumentando ainda mais a alta acumulada no mês de janeiro, que já soma 11,24%. Bom, os pesquisadores do CPEA explicam essa disparada nos preços pela menor disponibilidade do produto aqui no Brasil, com as fábricas voltando às atividades. Bom, no mercado futuro do algodão, lá em Nova York, a gente vai dar uma olhada nos negócios de agora, então, também, para saber como opera o cenário internacional para o produto. Veja só, a gente tem na tela aqui já o algodão negociado lá nos Estados Unidos, hoje operando em baixa. E as cotações vêm em baixa já há alguns meses, devido aos estoques muito elevados do produto, em especial na China. A posição de março cai agora 0,88% e negocia a libra-peso do algodão a 61 centes de dólar mais 93. Maio opera 62 centes mais 23 por libra-peso, queda de 0,81%. Enquanto isso, a posição de julho cai um pouco mais, já cai 1% e negocia o algodão a 62 centes de dólar mais 36. Por aqui é hora de mais cotações do mercado físico do Brasil. Acompanhe os valores nos municípios produtores de Mato Grosso. No próximo bloco do Agricultura BR tem o indicador Soja Brasil, que apontou ontem mais uma alta. E ainda você tem mais destaques da Showtech, no caso a Cultivence, lançamento oficial disponibilizada para o produtor rural nesta feira que acontece no interior do Mato Grosso do Sul. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. Agricultura BR de volta, a gente agradece a participação dos telespectadores de todo o Brasil que mandam mensagens para a gente ao vivo aqui no programa, participando, mandando foto, vídeo, também a sua dúvida. A gente aproveita para mandar um abraço aqui ao Walter Ibipeba, de Lagoa do Cedo. Ele mandou um vídeo para a gente que mostra a chuva que tem acontecido lá no estado da Bahia. Veja aí as fotos do Walter, ele mostrando os temporais, as chuvas fortes que atingem o estado da Bahia. Walter, obrigada pela sua participação. Bom, tem o Jurandir Pires também, que está pedindo a previsão do tempo para a Bahia também, no seu município, Tanhaçu, e o Thales Roger, de São Félix do Coribe, também mandou fotos das ruas alagadas. A gente pode mudar as fotos já para as fotos do Thales, que também compartilhou com a gente fotos das chuvas que ocorrem aí pelo país. Tá certo, obrigado pela participação do público, o pessoal aí organizou, acabou saindo uma atrás da outra ali as fotos, mas assim, áreas alagadas. Essa semana já nós trouxemos, pelo menos em 2 oportunidades, participação de telespectador com vídeo e também fotos, no qual mostram alagamentos na região nordeste do país por conta das chuvas. Aliás, norte de Minas, ontem foi o destaque do nosso telespectador, mandou alguns vídeos e fotos. Norte de Minas também, depois de passar muito tempo, meses sem chuva, choveu e agora chove o suficiente para trazer alagamentos em alguns municípios. Bom, já que a gente está falando da questão climática no nordeste do país, está chovendo mesmo muito por lá. A região nordeste está sendo agora, está sendo de certo modo, está recebendo
está recebendo chuvas nessa região e o nordeste do país acaba tendo um excesso, o que é muito bom para a recuperação da umidade de solo, mas, por outro lado, acaba trazendo prejuízos em algumas produções e também em alguns municípios. Daqui a pouco a Nadiara Pereira participa conosco e fala a respeito do que acontece na região nordeste do Brasil. Bom, e como a gente está falando de Nordeste, a gente muda um pouquinho de região ali para falar da região norte do país. Então, região norte tem crescido bastante, tem desenvolvido a sua produção agrícola e no ano de 2015 foi a região do país que teve a maior alta. Vamos ver só de que alta foi essa? Olha, o IBGE apresentou nessa semana os números então do crescimento da produção de grãos em cada região do país e a gente mostra para você agora como a região norte desponta, tem uma alta bastante expressiva. Tá aí na tela para você ver, a região sudeste teve crescimento no ano de 2015 de 5%, região nordeste 5,4%, enquanto a região sul cresceu 7% na produção de grãos, centro-oeste 8,3% e por último a região norte do país que evoluiu 22,1% na produção agrícola no ano de 2015. Bom, e essa evolução é atribuída ao estado do Pará, que já está sendo considerado pelos especialistas como a nova maior fronteira agrícola do Brasil. Isso porque o estado paraense tem condições climáticas favoráveis e a geografia também favorável. Tem água doce em abundância, também tem condições de chuvas ao longo de todo o ano e alta luminosidade. Isso, portanto, tem sido muito favorável à produção de grãos no estado paraense, que antes era considerado um importador de grãos e agora é produtor. Bom, então, tá aí uma informação, então, muito bacana da gente compartilhar com todos os produtores do Brasil para alavancar ainda mais a produção na região norte do país. E atende também a solicitação do Tarcísio, lá do estado do Pará, perguntou sobre produção de milho, produção geral de grãos. Está aí Tarcísio, Juliana, complementando as informações a respeito da produção brasileira com foco no norte do Brasil. Bom, e por aqui agora a gente volta a falar de clima, atendendo esse pessoal, principalmente do Nordeste brasileiro, mandaram fotos, mandaram imagens, o Walter do estado da Bahia, o Jurandir também da Bahia, Thales também aqui de São Félix do Coribe também mandou fotos. O Nordeste brasileiro está recebendo muito mais chuva, o que é benéfico para a recuperação de solo, a umidade de solo. Por outro lado, tem causado estragos em algumas produções, algumas culturas e principalmente nas cidades. Quem fala sobre a previsão do tempo no Nordeste do Brasil é a Nadiara Pereira, que agora sim participa conosco. Nadiara, Nordeste está recebendo chuva finalmente, mas por outro lado acaba trazendo alguns transtornos. Qual é a expectativa climática para o Nordeste do Brasil? Não tivemos ainda as condições de conversar com a Nadiara, não demos para ouvir o que ela estava dizendo, então daqui a pouco ainda ela volta, fala sobre previsão do tempo em outras regiões e também Nordeste do Brasil. Por enquanto é hora de mais cotações de mercado, acompanhe. A Agricultura BR volta a destacar o mercado da soja. Você vê um pouco da produção agrícola no norte do país, sobe bastante. Em alguns estados tem até agora mostrado alguma expressão, principalmente por conta da produção de soja no norte do Brasil, em especial lá no estado do Pará, que a gente tem comentado um pouco no dia de hoje. Algumas áreas hoje têm migrado sim para a produção de soja. E a soja, o meu tema de agora, porque eu vou falar sobre o indicador Soja Brasil, esse indicador que é realizado, considerando os 10 principais estados brasileiros, uma média simples entre a mínima e a máxima diária para se chegar a esse valor que nós vamos conferir agora, que é um valor elevado. E é o que nós temos aqui, valor de ganho no acumulado de 30 dias, no acumulado de um ano, então é um absurdo que ganhou o valor da soja, principalmente por conta do dólar. O dólar 4 por 1,
traz uma situação muito favorável para quem tem soja para vender ainda. No dia 19 de dezembro, o valor era de R$ 75,85 pela saca de 60 quilos, já era um valor extremamente interessante. Entrou o ano de 2016 já com R$ 76,33, tivemos oscilações negativas com dólar, então recuou um pouco, mas não recuou muito não, recuou para R$ 75,98 e ontem nós tínhamos uma média de R$ 77,25, acabou não aparecendo aqui a última coluna, mas R$ 77,25 foi o valor que nós tínhamos ontem. Portanto, ontem nós tínhamos soja indicador Brasil chegando a R$ 77,25 por saca de 60 quilos, dá 1,7% mais ou menos de alta nos últimos 30 dias, mostrando que soja continua fortalecendo os valores, assim como soja nos portos brasileiros. Hoje nós já trouxemos essa informação, mostramos em gráfico aqui comparativo, mas olha só reforçando o que a Letícia perguntava lá no Twitter, nós tivemos hoje a apresentação dos números que foram checados no dia de ontem para os portos brasileiros. Porto de Rio Grande tem o melhor valor, R$ 87,00 pela saca de 60 quilos, Paranaguá R$ 85,00 por saca de 60 quilos e Santos R$ 80,00. Valores em alta aqui no Brasil, mas não é a mesma coisa que acontece com a soja negociada lá em Chicago. Ontem teve uma recuperação, mas os valores ainda continuam no patamar de $8 por bushel, o que é um valor bastante baixo para a oleaginosa. A gente acompanha agora as últimas negociações, então, com a soja lá na Bolsa de Chicago, que hoje também perde preço. A posição de março cai agora 0,70% e negocia soja a $8,77 mais 25 por bushel. Maio, $8,77 mais 75, com queda de 0,59%. Enquanto isso, a posição de julho também cai mais de 0,5% agora, com os valores a $8,83 por bushel, portanto, soja em cenário negativo mais uma vez lá em Chicago. Voltamos a destacar o clima aqui no Agricultura BR. Agora sim, vamos falar com a Nadiara para saber a previsão do tempo para a região nordeste do país como um todo. A gente teve solicitação de vários telespectadores da Bahia querendo saber se a chuva que cai por lá tem previsão de parar. Isso porque cai muita água na região do interior do Nordeste do Brasil. Muita chuva por lá tem causado prejuízos. Por outro lado, essa água também é boa para recuperar a umidade do solo que vinha com o tempo, que vinha bastante castigada nas terras por lá. Vamos agora ao vivo até São Paulo, então, falar com a Nadiara. Agora sim, trazendo os destaques do Nordeste para a gente. Com você, Nadiara. Juliana, a chuva forte vai continuar sobre o Nordeste do Brasil nesses próximos dias. Enquanto antes essa chuva seria um alívio, agora ela já traz transtornos porque ela veio de forma bem intensa e também aí com acumulados acima do que é normal já para esta época do ano, principalmente entre o oeste da Bahia, sul do Piauí e sul do Maranhão. Nesses próximos dias ainda chove forte e o solo vai continuar mais encharcado, principalmente do interior da Bahia até o sul do Maranhão. Algumas áreas já apresentam índices de até 100% de umidade do solo, então em importantes áreas produtoras de soja, o solo já está mais encharcado, mas por enquanto a situação ainda é crítica, especialmente na faixa norte da região, desde o norte do Maranhão, passando até o Rio Grande do Norte, até partes aqui de Sergipe e Alagoas. O índice de umidade do solo ainda é baixo porque as chuvas foram mais irregulares. Para amanhã, risco de temporais em grande parte, principalmente do estado da Bahia, sul do Piauí e Maranhão ainda devem ter os maiores volumes de água e segue o alerta ainda para transtornos por causa da chuva forte, principalmente em centros nas cidades maiores, principalmente em centros urbanos. Ao longo desses próximos 5 dias, no sul da Bahia deve chover mais de 100 milímetros, no oeste da Bahia, também sul do Piauí e Maranhão, volumes que podem ultrapassar
ultrapassar 130 milímetros. Então, é uma chuva que mantém o solo encharcado para o bom desenvolvimento das lavouras de soja, mas traz problemas principalmente para as cidades que já estão inundadas e também atrapalha as atividades no campo, especialmente o oeste da Bahia, atrapalha o plantio do algodão. Sobre o estado do Ceará também deve chover forte neste período, mais de 100 milímetros, e chuvas mais irregulares aqui entre o estado de Sergipe até o interior do Rio Grande do Norte. No próximo período, chuva forte ainda concentrada sobre esta região, que integra uma Matopiba, ainda com volumes que devem variar de 50 a 70 milímetros nas áreas mais atingidas e menores volumes acumulados sobre a faixa leste e norte do Nordeste. Aí na primeira semana de fevereiro, a chuva deve diminuir um pouco de intensidade na região do Matopiba. E no norte do Brasil a situação não é muito diferente. A chuva voltou com força para algumas áreas, principalmente aqui da faixa sul da região, e nestas áreas o solo está bastante encharcado. Mais ao norte, principalmente o estado de Roraima, está em situação crítica e vive aí uma seca mais prolongada. E por enquanto a distribuição da chuva não vai mudar muito esse quadro. Previsão para altos volumes de água, especialmente no sul do Amazonas, sul do Pará e Tocantins, onde deve chover de 100 a 130 milímetros, e no norte da região, principalmente aqui entre o norte do Pará e Roraima, tempo bastante seco. No próximo período ainda chove forte nestas áreas mais ao sul, entre Pará e Tocantins, mais uma vez volumes acima de 100 milímetros e tempo bastante seco no extremo norte do país. Juliana. Obrigada pelos destaques, Nadiara. Até mais. Bom, por aqui a gente vai fazer agora mais um rápido intervalo comercial. Na volta tem a Showtech 2016, direto de Maracaju. Você tem os últimos destaques também para o mercado da soja. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. Começou hoje em Maracaju, em Mato Grosso do Sul, a Showtech 2016, uma das maiores feiras do agronegócio brasileiro que abre o calendário do ano. E agora o Brasil pode afirmar, ou pelo menos pode agora ter a certeza que tem uma soja geneticamente modificada, desenvolvida genuinamente no país. É a Cultivance, que envolve a Embrapa e também empresas privadas que elaboraram aí esse trabalho. No caso, Embrapa e BASF, que desenvolveram essa cultivar. E nós vamos conversar com o Daniel de Paula, ele está com o representante da empresa lá, que fala a respeito, não do lançamento, porque neste momento ela entra realmente, começa a ficar à disposição do produtor rural, Daniel de Paula. O lançamento oficial já aconteceu em Brasília e agora nós temos ela sendo disponibilizada, sendo apresentada ao produtor rural brasileiro. Isso traz uma mudança forte, traz uma situação bem favorável para o produtor de soja. Daniel de Paula. Obrigado, Fabiano, Juliana. Eu estou exatamente ao lado do homem que vai falar a respeito disso. Agora há pouco foi lançado oficialmente dentro do Showtech essa cultivar que a BASF e a Embrapa desenvolveram para dar uma opção muito importante, uma segurança muito grande para o produtor rural que tem esta Cultivance como ferramenta para produtividade e para garantia de sanidade da sua lavoura. Porque o mais importante é ele falar assim, não, eu tenho uma terra boa, eu tenho um bom manejo, mas e aí lá na frente, como é que eu vou fazer? Cultivance responde por metade disso. Queria que você apresentasse para a gente Edilson Cotelo, que é o gerente de marketing de biotecnologias da BASF, e deixou lá o evento com as autoridades para vir falar com a gente aqui. Está lançado, está no ar. O que é a Cultivance? Quem é a Cultivance, Edilson? Bom dia. Bom dia, é isso mesmo, está disponível para os agricultores. Cultivance é um sistema de produção onde combina variedades de soja geneticamente modificadas, que foi desenvolvido em parceria entre Embrapa e BASF, e associadas a essa variedade, ela é tolerante a um herbicida. Esse herbicida tem o nome de Soyvance Pré, que ele tem o apelo de controlar as plantas daninhas de folhas largas e folhas estreitas em uma única aplicação. Então traz uma facilidade, uma alternativa, uma opção de um novo sistema de rotação diferente dos principais sistemas que se utiliza hoje na soja aqui no Brasil. É impressionante, né, Edilson, como as tecnologias utilizadas, por exemplo, eu me lembro quando foram lançadas as cultivares de soja geneticamente modificadas, já com proteção, ainda tem que preocupar com tudo que a natureza vai procriando as dificuldades, né? E cada vez que a gente tem uma solução dessa, eu queria que você... Quem é que pode se beneficiar mais dessa nova tecnologia? Sem dúvida alguma, o maior beneficiado dessa tecnologia são os agricultores. Como você comentou, a agricultura realmente é um sistema dinâmico, acaba ocorrendo alterações
em curto espaço de tempo, principalmente aqui no Brasil, que é um ambiente de clima tropical, onde temos condições de temperatura, de umidade. Então essas mudanças, essa dinâmica da agricultura é muito grande. E essa tecnologia justamente ela vem para trazer ao produtor um sistema alternativo de rotações de organismos geneticamente modificados em soja. Para você ter uma ideia, são muitos anos de pesquisas para se chegar até um produto final como esse. E essa tecnologia foi totalmente desenvolvida aqui no Brasil, com o know-how da Embrapa, dos pesquisadores da BASF. Foi desenvolvida aqui e nós precisamos também registrar essa tecnologia em outros países no mundo. Foram mais de 20 países onde essa tecnologia foi registrada, porque a soja que é produzida aqui com essa tecnologia, com essa característica, ela é exportada para outros países. Então, nesse processo, você também tem que ter a autorização dos órgãos competentes desses outros países. Aqui, no caso, nós tivemos a aprovação comercial pela CTNBio, que é o órgão que regulamenta o uso de transgênicos, e nos outros países nós tivemos a aprovação dos órgãos competentes e específicos de cada país. Os ministérios respectivos. Agora, vocês têm essa tecnologia de exportação da tolerância brasileira, vamos dizer assim, né, da resistência, né, dessa novidade brasileira, genuinamente brasileira, mas você falou de dinâmica e de tropical, mas o país é um país continental, falando de novo em Brasil. Nós temos vários climas diferentes em diversas épocas do ano. Parece que tudo acontece aqui durante todo o ano, em várias partes. Para onde ela é mais indicada? Qualquer um que queira plantar soja, no Paraná, no sul de Santa Catarina, norte da Bahia, ela tem aplicação? Sem dúvida, esse comentário seu é verdadeiro. É importante entender que essa variedade especificamente, a BRS 397CV, ela é uma Cultivance, né? que é do sistema Cultivance, exatamente. Ela está registrada para duas regiões edafoclimáticas que a gente chama, que é a região 202 e 204. Para outras regiões do Brasil terão outras variedades também com essa tecnologia. Quais são? 202, 204, o que a gente pode entender como que é? São essas regiões que circundam a Grande Campo Grande, Maracaju, Dourados, Laguna Carapã, Ponta Porã. Essa região é o que é considerado dentro dessa classificação de divisão de área geográfica edafoclimática, é considerado como a região edafoclimática 202 e a região edafoclimática 204. Para a região central do Brasil, nós temos 3 variedades também que estão em fase de produção de semente e que vão ser lançadas possivelmente ainda nessa safra e que será comercializada na safra seguinte também. Então, ao todo, a nível de Brasil, nós temos 4 variedades em parceria com a Embrapa que faz parte desse sistema de produção. Chamado Cultivance, que tem BRS 397CV, que é para esta região especificamente. Conforme os eventos forem acontecendo, a Embrapa e a BASF vão apresentar, lançar comercialmente esta cultivar ou esta tecnologia desse sistema de produção que é bastante protetor. É garantido, já foram feitos, mesmo nos outros países, os testes. Pode dormir tranquilo? Pode dormir tranquilo. Essa tecnologia, a exigência para a regulamentação de um sistema de tecnologia OGM, né, de organismo geneticamente modificado, é bastante rigoroso. São muitas avaliações que são feitas nutricionais, ambientais, e isso tudo é avaliado pelos pesquisadores, pelos cientistas competentes que têm a capacidade realmente de avaliar toda essa diferenciação e esse impacto que poderia causar. Ou seja, é totalmente segura essa tecnologia, esse sistema pode ser utilizado e nós temos respaldo legal nesses países como eu comentei. E sai de um celeiro mundial chamado Brasil, né? Que vai alimentar ou já alimenta parte do mundo. Vou agradecer demais a presença do Edilson Cotelo, que aqui gentilmente nos atendeu para mostrar, para apresentar oficialmente, em nível nacional, o sistema Cultivance com esta Cultivar BRS 397CV, que a Embrapa e a BASF apresentam oficialmente aqui em Maracaju. Ela foi lançada em Brasília recentemente e em nível comercial, a partir de agora, quem estiver vindo a Maracaju, ao Showtech, vai ter a oportunidade de conhecer e já programar os seus investimentos, porque
Está terminando a safra para muita gente, está na metade para outros esperaram um cadinho mais e estão ainda no começo, mas depois que colher essa, vier a safrinha, jogar um pasto em cima, já pode ter o estoque pronto para a próxima. Fica tranquilo, como disse e garantiu aqui o Edilson, que é doutor no assunto, vai dormir tranquilo na próxima safra. Fabiano, Juliana. Obrigado, Daniel de Paula. Daniel de Paula que segue lá na Showtech. Bom trabalho para você, uma boa tarde. Volta amanhã com muito mais tecnologia. Volta hoje à noite ainda, comecinho da final de tarde, né? Que está no horário de verão. Volta hoje ainda trazendo informações, tecnologias voltadas para a pecuária, lá no Pecuária BR. Essa edição está quase chegando ao fim. Antes da gente se despedir, a gente confere o dólar, que hoje voltou a disparar frente ao real aqui no Brasil. No valor máximo do dia, chegava a R$ 4,09. Vamos acompanhar os negócios de agora, então, com a moeda americana. Veja com a gente dólar comercial aqui no Brasil, vindo em alta nesta quarta-feira. A alta chega agora a 0,91%. Moeda americana é negociada agora no Brasil a R$ 4,09 mais 2. Com mais essa informação, a gente encerra aqui essa edição do Agricultura BR. Relembrando com você, além deste, quais foram os outros destaques do dia. Muito destaque para a produção de milho no Brasil e também para os negócios. Milho, de acordo com a equipe de grãos da Rural Business, sobe no acumulado do ano mais de 1% ao dia. A Conab divulgou hoje também a sua primeira estimativa para a safra brasileira de café. A companhia estima 50 milhões e meio de sacas de 60 quilos. Você conferiu muita tecnologia, direto da Showtech, tecnologia voltada para a soja principalmente e também controle de pragas. E ainda hoje você acompanhou como está sendo o plantio do algodão no estado Mato Grossense, o maior estado produtor da fibra aqui no país. Se você perdeu alguma destas informações, é só assistir essa edição inteira na íntegra através do portal do SBA. Obrigada pela companhia, tenha uma ótima tarde. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.